vez estarmos aqui reunidos, para o objetivo sublime de louvar e bendizer o nosso Senhor. Ele que é digno, de toda a honra e toda a glória. E para isso nós fomos criados, para isso nós fomos redimidos, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvamos porque Ele nos redimiu, louvamos porque Ele nos permite estarmos aqui para adorá-lo. Vamos então meditar na santa palavra do Senhor. Convido os amados irmãos para que possam, por gentileza, aqueles que puderem se colocar de pé. Leiamos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler inicialmente 3 versículos em Hebreus, capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor, subtítulo: Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oremos, queridos. Pai amado, Deus santo, Deus glorioso, bendizemos, louvamos o teu santo nome neste momento. Estamos na tua presença, nós te exaltamos porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui para te adorar, cultuar o teu santo nome, glorificar o Senhor que é digno de toda honra, glória, poder e exaltação. Perdoe nossas falhas, fraquezas, transgressões, tudo aquilo que praticamos, pensamos e intentamos contra a tua santidade. Estamos agora, Senhor, diante da tua palavra, santas escrituras, suplicamos o teu favor, que o teu Santo Espírito venha nos iluminar, abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos entendê-la, para que possamos absorver o que o Senhor tem preparado para nós através da tua santa palavra. Seja conosco, trabalhe em nós através do Evangelho. Assim oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, a carta aos Hebreus. Eu quero intitular esta mensagem como um chamado à perseverança. Título desta mensagem eu gostaria de colocar um chamado à perseverança. A atleta nigeriana Glory Alozie era uma das favoritas para ganhar a prova de 100 metros em um dos maiores eventos do mundo, os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Porém, uma semana antes deste evento acontecer, ela estava noiva, e o seu noivo tragicamente morreu em um acidente de trânsito. Apesar da tragédia, esta atleta corredora, ela decidiu competir e acabou conquistando a medalha de prata, que, segundo ela, foi para ela a maior de todas as conquistas da sua carreira. Ela dedicou em homenagem ao falecido amado, o noivo dela que tinha morrido uma semana antes.
A história dessa atleta nos fala de esforço, resiliência, determinação e perseverança em meio às dificuldades da vida. O cenário de Hebreus 12, ele é ilustrado pelo autor como um estádio onde corredores, atletas competem. Eles correm em busca de um prêmio, participam de uma maratona. E esta imagem atlética, ela reflete a carreira cristã, onde o servo de Deus, todo aquele que é convertido ao Senhor Jesus, corre na mais importante de todas as maratonas que existe, que é a corrida da fé. A epístola, a carta aos Hebreus, foi escrita em um tempo onde os cristãos judeus convertidos ao cristianismo estavam passando por perseguições, tentações de judaizantes que tentavam-nos para que voltassem à prática da religião judaica, da antiga aliança. Eles eram forçados a continuarem participando dos rituais litúrgicos do antigo culto levítico. Quando um judeu se convertia, a sua família se virava contra ele. A perseguição começava dentro da sua própria casa. Não aceitavam alguém, um ente querido, se converter ao cristianismo. Então começava a perseguição em sua própria casa, no seu lar, e essa perseguição, ela se estendia para a sociedade, para o círculo onde esta pessoa convivia. Quero trabalhar o primeiro ponto desta mensagem sobre a motivação do atleta de Cristo. Convido vocês para retroceder um pouquinho à Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. A palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Este versículo aqui é sobre o que eu falei no início. Os crentes hebreus eram tentados a retroceder, a voltar atrás, a abandonar a fé única e suficiente em Cristo como Salvador. Eles estavam sendo tentados a acrescentar algo mais na fé cristã: circuncisão, cultos judaicos. Então, o escritor de Hebreus encoraja estes crentes para que eles continuem confiando única e exclusivamente em Cristo e jamais retrocedam à antiga forma de vida que era o culto da antiga aliança, e que eles continuassem perseverantes na fé em Cristo Jesus. Agora, queridos irmãos, começando no texto de Hebreus 12, o versículo 1. A palavra de Deus diz: portanto, também nós. Esta expressão, portanto, ela é um link, uma conexão, um elo de ligação com o capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus. O escritor de Hebreus, ele faz uma vasta descrição da lista dos heróis da fé, a galeria daqueles homens de Deus do Antigo Testamento, cujas vidas foram usadas para a glória de Deus. Deus deu a eles capacidade de perseverarem diante das lutas, dificuldades. Eles eram aqueles que, assim como nós, tinham problemas, limitações, passavam também por dificuldades, mas eles perseveraram. Foram homens e mulheres que deram a sua vida pela causa de Deus. E eles foram exemplos de piedade, obediência e perseverança na caminhada diante de Deus. Por isso, são chamados pelo escritor de Hebreus de heróis da fé. Hebreus 12, onde nós estamos, traz um desdobramento lógico e espiritual da narrativa de Hebreus 11.
onde os exemplos veterotestamentários que destacam a perseverança na fé daqueles irmãos ecoavam como um testemunho de perseverança e de fidelidade. Exemplo, nós temos o sacrifício de Abel, que foi melhor do que o sacrifício de Caim. Deus se agradou do sacrifício de Abel e Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Noé, ele foi usado por Deus, ele foi considerado, achou graça diante dos olhos do Senhor, foi usado por Deus, orientado por Deus para construir a arca, para salvar a sua família, em uma época de tremenda desobediência diante de Deus, onde somente Noé e sua família foi achado graça para que pudessem continuar o propósito de Deus com a humanidade. Então ele foi considerado herdeiro da justiça que vem pela fé. Não somente ele, Abraão também ouviu o chamado de Deus, quando Deus o chamou, e Deus não falou para onde iria o enviá-lo, ele obedeceu sem questionar, juntamente com Sara, sua esposa, foram fiéis, tiveram seu filho Isaque em uma velhice, onde já Abraão e Sara eram biologicamente considerados impossíveis de gerar um filho, mas Deus operou o milagre. Isaque nasceu para se cumprir a promessa do Senhor. Mais tarde também Deus pede para Abraão que sacrificasse o seu próprio filho Isaque, um teste de fé. Sabemos da narrativa bíblica que no momento crucial em que Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, os anjos bradaram do céu: não faça isso. Agora sabemos que você é fiel. Deus viu a fidelidade de Abraão. Temos também a história de Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Davi, Samuel, os profetas que por meio da fé obtiveram promessas, praticaram justiça e viveram piedosamente fiéis diante do Senhor. Portanto, a grande nuvem de testemunhas fala destes heróis da fé. São pessoas que, como nós, sujeitos a limitações, mas foram fiéis ao Senhor, confiaram no Senhor e as suas vidas ecoaram como testemunho da perseverança que o próprio Deus fez com eles. Caminhando, queridos irmãos, a palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas não sugere que os irmãos citados no Antigo Testamento estão nos olhando literalmente, mas sim que as suas vidas no passado, no Antigo Testamento, o seu testemunho de vida fala, ecoa, para que nós hoje possamos imitá-los. Como disse, o cenário de Hebreus 12 é um cenário de um ginásio, onde os corredores correm e na arena, aliás, na arquibancada, os torcedores estão ali, torcendo para que os corredores prediletos deles vençam a corrida. Essa grande nuvem de testemunhas são irmãos e irmãs, homens e mulheres do Antigo Testamento, cujas vidas louvaram o Senhor. E agora nós estamos também na mesma competição, participando da corrida da fé, participando da maratona espiritual, e esta grande nuvem de testemunha, aqueles irmãos, é como se eles falassem, é como se eles dissessem: olha, nós estamos torcendo por você, nós acreditamos que você vai conseguir, nós já passamos por este processo, nós já corremos esta mesma corrida, agora é a sua vez, não desanime, siga em frente, confie em Deus, vocês vão conseguir. Esta é a mensagem que os heróis da fé falavam nesta grande nuvem de testemunhas. É um convite à perseverança. O cristão, quando entrega a sua vida ao Senhor, um pecador lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus,
A sua vida agora é uma caminhada, uma corrida, onde ele tem que se dedicar, onde ele tem que se esforçar. O atleta, ele tem a sua disciplina, o seu esforço, ele treina, ele tem uma alimentação adequada, ele tem as suas metas, ele tem seus objetivos, ele corre atrás disso. O cristão também, quando se converte ao Senhor, ele tem uma meta, ele tem um caminho traçado, uma maratona a ser corrida. É necessário também disciplina espiritualmente para que consigamos trilhar com sucesso esta maratona da fé. Segundo ponto, queridos, segundo ponto quero trabalhar, devemos tirar todo o embaraço em nossa carreira cristã. A palavra de Deus diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Esta expressão, livremo-nos do peso e do pecado, significa que nós temos que livrar de tudo aquilo que possa impedir a nossa corrida espiritual, a nossa caminhada diante de Deus, a nossa peregrinação nessa terra. Exemplo de que pode ser peso, aquilo que pode ser pecado em nossa vida. Leiamos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Convido vocês para que abram as suas Bíblias em Lucas 21 e o versículo 34. Aqui, queridos irmãos, o Senhor Jesus adverte, alerta os discípulos dizendo: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Jesus advertiu os discípulos contra os perigos de um estilo de vida mundano, um estilo de vida da cultura atual. Mesmo em tempos de expectativa espiritual, isso pode desviar a atenção do servo de Deus para aquilo que é temporal. Nós devemos apegar naquilo que é eterno. O crente deve viver em vigilância, em santidade, para que quando o Senhor Jesus voltar, ele não seja pego de surpresa. Devemos cada dia nos preparar e desejar a volta gloriosa do Senhor Jesus. Colossenses também, no capítulo 3, versículo 8, se puderem, abrem suas Bíblias para acompanharmos. Colossenses 3, versículo 8, a palavra de Deus diz: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Paulo aqui exorta os cristãos de Colossos, a igreja de Colossos, para que abandonem vícios de linguagens mundana, comportamentos que não são adequados ao cristão, comportamentos que não podem fazer parte da vida de um servo de Deus. Livrar-se de todo o peso, livrar-se do pecado, inclui dúvidas, medos, preocupações exacerbadas com as coisas desta vida, excessos de redes sociais. Quantas das vezes nós somos surpreendidos que passamos tempos demais com o celular na frente do computador? Isso tira a nossa concentração, o nosso foco na nossa corrida espiritual, na nossa maratona espiritual. Peso e pecado também pode ser a falta de perdão a alguém que nos ofendeu, falta de pedir perdão a alguém que nós ofendemos, preguiça espiritual, falta de desejo de ler a palavra de Deus, falta de desejo de orar, de estar com os irmãos no culto, pessoas que são apegadas a traumas do passado, pessoas que são apegadas a coisas desta vida. O escritor de Hebreus usa uma metáfora de uma pista de corrida em que o corredor ali, ele tem que olhar para frente. Ele não pode ficar olhando para
arquibancada, ele não pode ficar olhando para alguém, ele tem que olhar para frente, correr, se dedicar, porque senão ele não alcançará a linha de chegada no tempo exigido. Temos que nos livrar de tudo que impeça que possamos correr espiritualmente com sucesso. Naquela época e até hoje também, a vestimenta de um atleta corredor não passava de um tênis, um short e uma camiseta. Portanto, temos que nos livrar daquilo que pode aglomerar peso em nossa vida. Imagine um atleta correr com uma mochila pesada nas costas ou correr de chinelos. Se ele não estiver adequadamente vestido, se ele não se despojar de pesos, ele não vai conseguir concluir com êxito a sua corrida. Importante lembrar que o atleta precisa ter o seu preparo físico, a alimentação adequada, ele precisa se treinar, ele precisa preparar-se para a maratona. Isso aponta para a disciplina espiritual na vida do cristão, onde inclui-se leitura bíblica, oração, devocional com Deus, fortalecimento espiritual da fé. João Calvino, comentando sobre este peso, ele diz: deparamos-nos com todo gênero de carga que nos atrasam e embaraçam nossa corrida espiritual, ou seja, o apego a esta presente vida, os deleites que o mundo nos proporciona, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas e as honras, bem como outras coisas deste gênero. Calvino continua dizendo: temos aqui a carga mais pesada a embaraçar-nos, a própria fonte do pecado, ou seja, a concupiscência que de tal forma se aposta de todos nós que nos sentimos fechados dentro de suas redes. Calvino foi muito sábio dizendo que a própria fonte do pecado, a concupiscência que existe dentro do nosso coração pode ser o empecilho, pode ser um peso que nos impede avançar, correr na maratona espiritual. Precisamos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração e nos mostrar aquilo que está impedindo o avanço espiritual em nossa caminhada da fé. Quantos cristãos que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, mas a sua vida não tem um avanço, a sua vida não tem desenvolvimento espiritual, a sua vida ela é como se estivesse estacionada. O cristão é chamado para avançar, crescer, melhorar, desenvolver para a glória do Senhor Jesus. A expressão o pecado que tão firmemente se apega a nós, no versículo 1, quando a palavra de Deus diz: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, aponta para o mal que nos assedia, que controla-nos com facilidade, é aquilo que nos tenta dia a dia na caminhada cristã. Cada um sabe qual é o seu ponto fraco. Eu sei aquilo que eu tenho mais dificuldade na minha vida cristã. Cada um de nós sabe aonde o pecado nos tenta com maior facilidade. É como se nós acariciássemos no sótão do nosso coração aqueles pecados que, na verdade, nós gostamos. E são justamente estes pecados que impedem o sucesso e o desenvolvimento do cristão na maratona da fé. É preciso pedir a Deus orientação para que nós venhamos nos arrepender e despojar-nos destes pecados, para que possamos crescer espiritualmente. O texto não se refere apenas a pecados externos, mas exclusivamente ao próprio coração, que pode estar carregado com o peso da fonte humana da desobediência. Lembrando que Calvino disse: por assim ser, o coração do homem é uma verdadeira fábrica de ídolos. Às vezes, o nosso coração está cheio de ídolos que nós não reconhecemos como ídolos, e isso impede a nossa caminhada cristã. Quantas das vezes nós nos apegamos a nós mesmos, quando nós percebemos, estamos adorando a nós mesmos, o nosso ego, o meu eu, nós nos inflamos ao invés de nos encolhermos, nós queremos crescer ao invés de dizer, como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua.
John Stott, comentando sobre Jó, capítulo 1 e 21, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Em outras palavras, a vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Assim seríamos sábios se viajássemos com pouca carga. Temos que fixar em nossa mente que esta vida terrena ela é apenas uma caminhada temporária. Aqui na terra nós adquirimos, conquistamos com o esforço de nosso trabalho muitos bens. Nós nos apegamos às vezes a estas coisas e isto ocupa o lugar de Deus no trono do nosso coração. É preciso pedir que o Senhor Jesus destrone o nosso eu, para que Ele possa reinar e que nós realmente venhamos nos apegar àquilo que é eterno e desprezar aquilo que é temporal. O excesso de apego às riquezas e coisas desta breve vida impede o avanço do cristão na maratona da fé. Convido vocês para que abram a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 24 e 25. O apóstolo Paulo também fala sobre uma corrida no estádio, cuja metáfora se aplica à vida do cristão na sua peregrinação. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está dizendo que os corredores, os atletas de sua época corriam para alcançar, conquistar um prêmio corruptível, passageiro. O cristão corre na maior de todas as maratonas espirituais, a corrida da fé, para alcançar a coroa incorruptível, eterna. Paulo usa a ilustração desse corredor, desse atleta, para enfatizar a importância da disciplina, do esforço na vida cristã. O crente deve se esforçar com afinco e propósito na sua vida espiritual, assim como os atletas se dedicavam arduamente, intensamente para conquistar um prêmio. Nós devemos também nos dedicar e evitar que as distrações deste mundo vil venham nos atrapalhar na caminhada cristã. Somos chamados para nos esforçarmos e servirmos com excelência, desenvolver na caminhada cristã para a glória de Deus, com os méritos de Cristo, lembrando que todo o esforço que nós fazemos, tudo aquilo que nós avançamos na caminhada cristã não é para a nossa glória, pois isto seria vanglória. Nós avançamos, crescemos, dedicamos, servimos com excelência para a glória de Deus, pelos méritos de Cristo, nosso Salvador. A autodisciplina no estudo da palavra e oração são excelentes meios de graça para que nós venhamos correr com êxito. No texto de Coríntios, quando Paulo fala tudo se domina, ele não se refere a um legalismo religioso, algo apenas superficial, mas sim a uma dedicação intencional, direcionada pelo Espírito Santo, para refrear os desejos pecaminosos da carne, da natureza humana, a desobediência, a frieza espiritual. A coroa incorruptível que Paulo fala representa a vida eterna que Deus nos oferece através dos méritos de Cristo. Nós avançamos em santificação, nós avançamos na luta contra o pecado, em desenvolvimento diante de Deus, em resposta à salvação já recebida. Mas lembramos que nós devemos, como Paulo diz, desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Somos salvos, libertos da culpa do pecado, somos salvos, libertos do domínio do pecado, mas somente na glória seremos eternamente livres da presença do pecado. Por isso é necessário esforço e dedicação. Queridos irmãos, a vida cristã não é passiva, não é uma vida de
acomodo, não é uma vida que nós devemos nos acomodar, estacionar, implica em um compromisso diário com o Senhor, de submeter a Ele nossas vontades, nossos desejos, para que Ele seja Senhor de nossa vida, buscando sua direção em todas as áreas da nossa vida. Como diz, a perseverança quem dá é Deus, mas nós somos coparticipantes. Deus nos dá o privilégio de participar com Ele neste processo de perseverança, no processo de santificação, em meio a este mundo hostil, em resistência a esta cultura pecaminosa. A expressão, queridos irmãos, correr com perseverança, no versículo 12 de Hebreus, no capítulo 1, a parte C, quando diz: livremos-nos de todo pecado e que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança traz a ideia de constância com pressão. É aquela firmeza que não cede ao cansaço, que não cede diante da oposição. É correr com determinação de chegar na linha de chegada, custe o que custar. Mesmo que isso nos traga dor, cansaço, nós determinamos que vamos chegar na linha de chegada, no destino. Isto que significa correr com perseverança. Isso nos ensina a manter o foco em Cristo, somente nele, em meio às dificuldades. Quantas pessoas na caminhada espiritual, na corrida da fé, começam a olhar para os lados, olha para o irmão A, o irmão B, o irmão ciclano está fazendo isso, aquilo, olha lá, o irmão Beltrano não está sendo um bom exemplo. Não podemos fazer isso, o nosso exemplo deve ser Cristo, somente Cristo. Não podemos nos surpreender com escândalos, com problemas que alguém possa estar causando, lembrando que diante de Deus cada um tem a sua corrida. A igreja avança como corpo de Cristo, coletivamente, caminhando, correndo a maratona da fé, mas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, cada um tem a sua própria corrida. Eu sou responsável pela minha corrida diante de Deus. Você é responsável pela sua corrida diante de Deus. Você tem que desenvolver-se nesta corrida. A carreira que nos está proposta, quando nós lemos, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, aponta que a carreira que temos aqui nesta vida não é definida pelos nossos próprios pensamentos. É uma carreira, é um caminho que o próprio Senhor determinou. Ele fez este roteiro. Nós seguimos o que Ele previamente determinou nos seus santos decretos. Somos peregrinos nessa vida cujo destino é a nova Jerusalém celestial, onde estaremos eternamente com o nosso Senhor. A perseverança na vida do cristão é um dom de Deus que nos impulsiona no processo de santificação para que venhamos avançar. Terceiro ponto, queridos irmãos, falaremos sobre o desafio e o alvo do cristão, no capítulo 2 de Hebreus 12, quando a palavra de Deus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhar firmemente para Jesus significa desviar os olhos de todo o resto, de tudo aquilo nesta vida que tenta embaraçar a nossa visão espiritual e fixar somente em Cristo, somente nele a nossa confiança. Cristo é o autor, o pioneiro que iniciou, ele abriu a trilha, percorreu-a até o fim e também nos capacita para caminharmos nesta trilha. Ele é aquele que nos abriu o novo e vivo caminho junto à presença de Deus. Cristo é aquele que iniciou a caminhada cristã,
Ele mesmo veio a este mundo, assumiu uma natureza humana, se fez homem, sofreu, foi humilhado em seu estado de humilhação, passou pela cruz. E então, após a ressurreição, ele foi aos céus, abriu um novo e vivo caminho para nós. Convido vocês para que abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10. Retroceda um pouquinho as páginas de sua Bíblia, Hebreus 2, verso 10. Hebreus 2, 10, a palavra de Deus diz: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi plenamente qualificado como Salvador através do sofrimento. Deus, o Pai, determinou colocar na vida de Cristo, na sua obra, o sofrimento. Ele sofreu a agonia da morte. Deus o fez passar por horrível sofrimento para produzir a perfeição, a salvação, a redenção de sua igreja. Ele cumpriu o propósito divino e por isso foi investido nele todo o poder e toda a autoridade para ser nosso sumo sacerdote e mediador diante de Deus. Portanto, quando nós olhamos firmemente para o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo, devemos contemplar a sua perfeição em vida, contemplar seu sofrimento na morte, devemos contemplar na obra e na pessoa de Cristo o nosso exemplo, o nosso norte, a quem devemos imitar. Olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé significa que Jesus é o modelo supremo, ele é perfeito e devemos segui-lo. Ele é o autor porque ele doou a nós esta fé. Nós não tínhamos fé, nós não conseguíamos crer para a salvação. A fé comum o mundo tem, a fé que acredita que há um Deus, a fé que acredita que se chegar diante de Deus em oração vai receber dele dádivas, mas a fé salvífica, a fé para a salvação, esta fé somente é implantada no coração daqueles a quem Deus elegeu em Cristo Jesus. Olhar unicamente para Jesus é reconhecer que ele é o líder que iniciou a fé e ele também vai aperfeiçoar em nós essa fé e levá-la à plenitude. A fé cristã não é conquistada pela força humana, pelo intelecto humano, mas esta fé é implantada no coração do servo de Deus e ela é desenvolvida e fortalecida quando contemplamos a pessoa e obra de Cristo. Jesus não apenas inaugurou o caminho, Jesus não apenas inaugurou o caminho da confiança, mas ele também levou à sua plenitude e ofereceu o paradigma perfeito, o exemplo perfeito de perseverança em sua vida de obediência até a cruz, onde teve seu ápice. Quando as pessoas pensavam que a cruz seria o fim da obra de Cristo, quando pensavam que crucificá-lo estaria interrompendo a vida e pregação do Senhor Jesus, foi ali na cruz que o Senhor Jesus derrotou de uma vez por todas o diabo, o pecado, cumprindo as promessas messiânicas do plano redentor, onde ele divinamente restaura e redime a sua igreja, liberta a sua igreja do império das trevas e agora a sua igreja é sua noiva e a ela é colocada esta proposta, a corrida da fé. Queridos irmãos, Cristo suportou a cruz sem se intimidar, quando a palavra de Deus diz: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele estava em glória no céu, ele estava em majestade e ele suportou
Ele aceitou passar por esse estado de humilhação, porque sabia que em troca recebia a alegria de ter a sua igreja remida, santificada através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. A cruz, que é símbolo de sofrimento, de maldição, de humilhação, foi, no entanto, a maior vitória no plano redentor. Foi o ponto máximo da vitória de Cristo contra o pecado na história da redenção. Versículo 3, quando a palavra de Deus diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A cristologia deste texto demonstra que Jesus não é apenas o modelo de fé a ser seguido, mas ele é o alvo final. Ele suportou a cruz em perfeição e amor incondicional à sua igreja, e também somos convocados pela palavra de Deus a pensar em Cristo, que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. E isso nos fortalece nos momentos da corrida espiritual, quando estamos correndo e as oposições vêm ao nosso encontro, inimigos da cruz de Cristo, pessoas que não querem nos ver trilhando os santos caminhos do Senhor, pessoas que querem que nós paremos. Nós não podemos olhar para isso quando os problemas, a adversidade, as enfermidades, as mazelas do pecado que tenta nos impedir, diminuir a velocidade da nossa corrida, não podemos parar. Temos que pensar naquele que suportou tamanha oposição. Se Cristo sofreu, é certo também que nós sofreremos. Vou ler rapidamente, os irmãos podem ler na tela. Em João 15, versículo 18, a palavra de Deus diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Cristo foi odiado. É esperado que o cristão também seja odiado neste mundo. Cristão que não tem nem um pouco de conflito, oposição em sua vida espiritual neste presente século, na sociedade incrédula em que nós estamos inseridos, é porque não assumiu a causa do evangelho em público. É porque não se identifica com Cristo em público, porque onde for que nós falarmos de Cristo, falarmos do Evangelho, falarmos da santa palavra de Deus, vamos enfrentar oposição. Jesus preparou os discípulos para enfrentar oposição e perseguição, e este contraste entre sofrimento e glória, disciplina e recompensa, isso faz parte da vida da igreja. A igreja é chamada para sofrer. Os crentes hebreus, neste contexto, estavam enfrentando perseguições ferrenhas, privações e desânimo espiritual. A igreja também, na nossa atualidade, em nosso contexto, é convocada para a perseverança até a consumação do propósito divino. Lembrando que nós estamos participando de um reino inabalável e eterno. Ainda que passemos por tribulações, dificuldades, ainda que caminhamos com lágrimas, ainda que vamos correr chorando, feridos, machucados espiritualmente, mas temos que lembrar que nós somos súditos e representantes do reino de Deus em meio a um mundo hostil ao Evangelho. O antídoto para a fadiga espiritual é contemplar Cristo, que correu à nossa frente e reina, renovando forças dos que esperam nele. Quando contemplamos os sofrimentos de Cristo, quando contemplamos a agonia de Cristo na cruz, quando contemplamos que ele sofreu sozinho no Getsemane e ele orou sozinho, os discípulos não conseguiram vigiar com ele, nos interrogatórios ele enfrentou sozinho, os discípulos o abandonaram, Pedro o negou, na cruz ele estava sozinho, mas ali ele cumpriu o propósito eterno do Pai. Quando olhamos para o sofrimento de Cristo, as nossas aflições dessa vida se tornam leves, se tornam pequenas. Quando olhamos para nós, para o nosso problema, para o meu eu, para as minhas dificuldades, para meus conflitos, quando focamos em nós,
a tendência é nos desanimarmos. Mas quando olhamos para Cristo, nós nos animamos. Em Isaías 40, versículo 28 a 31, a palavra de Deus diz: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado na corrida da fé, continue esperando ativamente no Senhor, não passivamente parado, acomodado, estacionado em sua vida espiritual. Continue correndo, continue na velocidade certa, continue se esforçando, porque ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Lembrando que esperar no Senhor não é esperar parado, sem fazer nada, passivamente. É lutar, é correr, é caminhar confiando que o Senhor está conosco. Assim como ele disse aos discípulos quando foi assunto aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É certo que ele está conosco. Mas os que esperam no Senhor, verso 31, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías trouxe essa palavra para o povo que estava em exílio. Aplicando para a nossa realidade, nós temos a viva esperança que Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu servo. Em tempos de fraqueza, de angústia, de problemas, de dificuldades, clame ao Senhor, espere no Senhor, confie nele. Ele supre nossas necessidades com poder, com graça e nos fortalece na caminhada. Quando esperamos ativamente no Senhor, ele trabalha em nós e nos capacita. Ele nos fortalece para continuarmos caminhando, correndo na presença dele. Charles Spurgeon diz uma frase muito importante: ele levou a cruz não para que você ficasse livre dela, mas para que você possa suportá-la. Não estaremos livres da cruz enquanto igreja. Somos chamados para carregar a nossa cruz. Não carregamos a cruz de Cristo, impossível, mas cada um tem a sua própria cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário entendermos que evangelho é cruz. Simon Kistemaker diz: somos individualistas que nos orgulhamos de nossas realizações, mas às vezes essa atitude pode se tornar uma obsessão. Nós pensamos que estamos sozinhos neste mundo, que somos os únicos cristãos que mantêm a fé em meio ao sofrimento. Nós nos sentimos como o profeta Elias, que reclamava que era o único remanescente. Como consequência, o desencorajamento entra em cena. Não estamos sozinhos. Considere a incontável multidão que manteve a fé e foi trasladada para a glória. O escritor de Hebreus os escreve como uma grande nuvem de testemunhas. Convido a igreja para abrir a Bíblia em 1 Reis 19 e 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 18. Nós vemos que Deus tinha ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, no combate contra os falsos profetas de Baal,
Quando ele venceu aquela batalha, quando Jezabel o ameaçou de morte, ele correu, se escondeu numa caverna. E ele achava que todo Israel tinha abandonado a fé, e somente ele estava caminhando diante de Deus. Somente ele estava ainda guardando a fé em Deus. Mas ele foi surpreendido quando Deus diz que ainda tinha 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos na fé, na caminhada. Mas a igreja é o corpo de Cristo, é o caminho que temos para nos fortalecer. O remanescente, o povo de Deus que ainda caminha em frente a este mundo hostil na causa do Evangelho, é a família que devemos abraçar, devemos congregar, devemos amar este povo para que possamos nos fortalecer espiritualmente. A história da igreja é repleta de relatos de mártires, pessoas que deram a sua vida, que morreram pela causa do Evangelho. Outros não foram mártires, mas perseveraram até o fim, até os últimos dias de suas vidas, vivendo piedosamente em testemunho de Cristo. Eles não se desanimaram. Convido vocês para abrir a Bíblia também, Filipenses 3, verso 13 e 14. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14, Paulo, falando à igreja de Filipos, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui escreve e assume uma postura de humildade diante da igreja de Filipos, assumindo que ainda não tinha completado a sua jornada espiritual. E olha que ele já era um apóstolo que tinha plantado várias igrejas, já era escritor de epístolas, ele teve visões celestiais, por ele, com a graça de Deus, foi realizado milagres, ele passou por sofrimentos, mas ele não adotou a teologia triunfalista, perfeccionista, de autossuficiência. Ele assumiu-se como alguém que ainda não tinha terminado a corrida. Ele entende que o crescimento cristão, o crescimento espiritual não consiste em declarar vitórias antecipadas, que na verdade não passa de vanglórias, mas em continuar correndo. Esse é o propósito. Isso não é sinal de dúvida, mas de confiança e humildade diante de Cristo. Paulo esquece das coisas que para trás ficam, não é porque ele não se lembrava mais disso, mas sim porque ele não considerava mais algo do passado que poderia interromper o seu avanço no presente. Trata-se de uma escolha voluntária e constante de não viver preso a um passado de vergonha ou de glória que venha interferir no presente. Paulo não nega que ele era fariseu, foi perseguidor da igreja, ele não apaga a sua história de sofrimento e missão, mas ele opta para não viver ancorado naquilo que passou. Quantos cristãos na caminhada espiritual, na corrida espiritual, estão paralisados por memórias de culpa do passado, feridas, ou até mesmo conquistas, algo que ele se vangloria. Isso impede de caminhar, isso impede de correr espiritualmente. O crente não pode ser refém do passado, não pode viver ancorado em traumas, decepções, frustrações, derrotas. Lembrando que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Temos que fazer como o apóstolo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O nosso chamado em Cristo é para avançar e não para retroceder. Devemos prosseguir para o alvo.
devemos continuar correndo, devemos continuar avançando espiritualmente, pois o prêmio da soberana vocação não é meramente um chamado histórico, um chamado humano, terreno, mas é uma convocação de meta e de origem celestial. Em Cristo, o próprio Deus Pai é que faz a vocação. Em Cristo nós somos chamados, Ele nos convoca e faz exclusivamente isso através do seu Filho Jesus, pela obra redentora. Portanto, queridos, o prêmio da soberana vocação refere-se ao cumprimento final da convocação de Deus para os seus servos, onde, através dos méritos de Cristo, estaremos para sempre juntos com Deus, nosso Senhor. Finalizando, convido vocês para abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Segunda Timóteo 4, 7 e 8. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em Filipenses, Paulo assume a postura de humildade que não tinha acabado a carreira, ainda estava correndo, escrevendo a Timóteo, próximo do fim da sua morte, onde ele sabia que já estaria próximo da morte. Sabemos que ele foi um mártir, foi executado pela causa do Evangelho. Ele, de fato, aqui assumiu que combateu o bom combate, a luta contra o pecado, completou a carreira, a maratona, a corrida espiritual e guardou a fé diante de heresias deste mundo. Ele foi fiel às Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus diz: não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, dará. Isso nos chama a perseverar, isso nos convoca a continuar correndo, mesmo que estamos cansados, machucados, feridos, devemos correr espiritualmente, declarar que Cristo é o Senhor, Ele é a alegria da nossa alma, Ele é o nosso norte. Conclusão e aplicações, queridos irmãos. Primeiro, assim como nossos irmãos perseveraram no Antigo Testamento, nós temos que crer e também perseverar, que também vamos concluir a corrida da fé, embasados e fortalecidos nos méritos de Cristo. Segundo, é necessário lançar fora todo o peso e pecado, tudo que impede a nossa caminhada cristã. Terceiro, devemos fixar os olhos único e exclusivamente em Cristo, em Jesus, pois o exemplo dele é mais do que importante para a nossa inspiração máxima, pois ele é o nosso autor e consumador de nossa fé. Em quarto lugar, assim como Jesus suportou a agonia, assim como Cristo sofreu na cruz, enfrentou humilhações, em seu estado de humilhação, devemos também estar dispostos a enfrentar perseguições e humilhações nesta presente vida e perseverarmos até a chegada final da corrida da fé, onde será a volta gloriosa de Cristo ou até a nossa partida antes disso, que iremos concluir com a graça do Senhor Jesus, pelos méritos de Cristo, estando diante do Senhor na glória. Que Deus nos abençoe. Convido vocês para colocar-se de pé, para que oremos